Olá, pessoa encantada, tudo bem com vocês? Meu nome é Janaína Santos e este é o canal da Biblioteca da Bruxa Apimentada. Sou eu, vem comigo. Olá, pessoas encantadas. Então, vamos para a segunda parte e a última parte do Trono de Vidro, a Herdeira do Fogo. Né? Então, eu tinha falado para vocês da equipe do Roa, né? Que a Celina chama de equipe, e eu lembro que eu não sabia direito quem era. Então, a equipe do Roa é composto por mais 5 fora o Roa, que é o Gabriel, que é o leão, e a magia dele é magia protetora e de cura. O Fenris, que é o lobo branco, juntamente com o Conal. Eles são irmãos gêmeos. O Conal é o lobo preto e o Fenris o lobo branco. Eles têm a magia de teletransporte, os dois juntos. Guarda isso, porque lá no final a gente vai voltar a falar do Fenris e do Conal. O Lorcan, Salvaterre, que é o protegido de Elas. O Lorcan, ele é um semifeérico, né? Então, eles falam que é protegido de Elas, que ele tem uma compleição enorme. E a magia dele de Elas, né, que é o deus da morte, é tipo uma super força na hora que ele tá em batalha, vamos colocar assim. Aí lá na frente eles falam um pouquinho mais, mas fica meio escuso qual que é, sabe, a magia dele. E aparentemente ele não tem segunda forma animal, aparentemente, né? Aí nós temos o Valgan. O Valgan é uma águia pescadora, porque o Rohan, ele é um falcão. A magia do Rohan é gelo e neve. E o do Valgan eles não falam qual que é a magia do Valgan. Se aparecer alguma coisa relacionada, vai aparecer lá na frente. Só que o Valgan, ele é assim, ele é de poucas palavras, ele aparece muito pouco, né? Então não dá pra você contar muito com eles, não, tá bom? Com ele, na verdade. Então são 5, o lobo branco e o lobo preto, o leão, o Lorca e o Valga, com o Rohan 6, que a Celina nomeou a equipe. Eles são muito famosos, né? Porque são feéricos de mais de 500 anos, né? Então são muito famosos. Todo mundo que sabe alguma coisa sobre os feéricos sabe da equipe, ok? Então, aí nós estamos na segunda parte. A Celina já consegue soltar a magia dela, já consegue fazer a segunda forma e eles vão começar um treinamento. O treinamento agora é ela controlar a magia dela, dar formas para a magia dela. Então ela tem que dar formas de escudo, espada, adaga, enfim, punho, essas coisas todas que você pode fazer com magia. E é isso que ela vai começar a treinar. E a relação dela com o Ron começa a melhorar. Eu tinha dito lá atrás que estavam surgindo alguns corpos mortos, e o Rohan sai para investigar e começa a levar ela. E aí no começo eles pensam que são os skinwalkers, só que os corpos ficam secos e eles investigam, passam um tempo investigando esses corpos que estão aparecendo mortos, geralmente perto de lugar que tem água. E eles não conseguem saber o que está acontecendo, né, com essas pessoas que estão morrendo. Enquanto isso, né, que ela vai treinando, lá em Forte da Fenda, o Caol está trocando informações com a Edion e os rebeldes. E o Dória avança no namoro dele com a Sorcha, que é a curandeira. Lá do lado das bruxas, a Manon ficou com abraços, né?
E o Abraxos, eu já falei para você que as serpentes aladas, elas lembram um dragão, porém elas não soltam fogo. Então, mas para mim a aparência que elas têm na minha cabeça ainda é de dragão. O Abraxos, ele era o menor, porque ele foi feito para ser isca, e não foi feito para ser a serpente alada. Só que aí é aquela história, né? Você apanha, 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 um dia você aprende a bater. Ele acabou matando a serpente alada, que seria a serpente alada da Manon, que era o Titus, e a Manon acabou ficando com ele. Só que por ele ser isca durante tantos anos, né? As iscas são as serpentes aladas menores que os treinadores ou domadores usam para que os maiores lutem com ela e mostrem suas habilidades, né? Ferocidade, essas coisas todas. O Abraxos, a Manon acaba descobrindo que o Abraxos está todo ferrado. Ele está com o dente quebrado, os espinhos que ele teria que ter nas costas ele não tem, a asa dele não aguenta voo, porque ele nunca voou. Então, o que ela faz? Como ela acabou reivindicando ele, a avó dela, que é uma bela de uma filha da mãe, né? Então a avó dela faz o quê? Fala que ela vai ficar com ele e que ela se vira, porque ela tem que ser, ela já tem a pressão ela tem que ser a líder das Dentes de Ferro que vão para a guerra lá com ele. Ela tem que ser a líder. Ela e as 13, né? As 12 com ela 13. Mas a gente fala as 13, aí você sabe que é a turminha da Manon. Então, a Manon vira pro Abraxos, vai lá, fala com ele e fala para ele que ela vai consertar ele. Aí ela manda colocar espinhos de ferro nele, manda colocar dentes de ferro nele, e ela fala que ele vai sentir dor, mas que ele vai ter que aguentar porque ela tem que consertar ele. E ele começa a voar, só que a asa dele não tem força para atravessar o ômega, que é a travessia que eles têm que fazer antes do torneio lá dos Jogos de Guerra, né? E então o que ela faz? Ela voa com ele lá pros lados da puta que pariu, lá de cima perto do deserto, nas montanhas do Desfiladeiro Férreo, que é mais ou menos, elas estão em Morat. Cadê Morat? Ó, elas estão mais ou menos aqui, Morat, e ela voa com ele pra cá. Opa, 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 aqui. Difícil, né? Então, ela vai lá no Desfiladeiro Férreo, que lá tem umas aranhas enormes, que são chamadas aranhas estígias. E elas fabricam uma seda que a seda delas é como se fosse. Vou colocar aqui uma coisa que quase todo mundo conhece, que é adamantium. Não se atravessa, não consegue atravessar. É muito forte, não rasga, não. É uma proteção muito forte. E as aranhas, elas trocam pedaços dessa seda de aranha por anos de vida, ou sonhos das pessoas, ou pensamentos felizes, ou desejos, essas coisas, né? Então a Manon vai lá e começa a conversar com a aranha, as aranhas falam, né? Ela começa a conversar com a chefe lá, com a rainha das aranhas desse pedaço aí, e aí elas começam a trocar ideia e tal, e a aranha fala, não vou pegar anos de vida de você, porque você tem 500 anos, então, né? Não é quase nada, blá blá blá, não sei o que tem, isso e aquilo, eu vou levar seus pensamentos felizes, tal. E a Manon, muito filha da mãe, ela faz o quê? Ela fala que a seda, a aranha traz um pedaço lá de seda bastante grande para ela, e ela fala que tá com defeito. Quando a aranha vai ver, falando que tem defeito, que não sei o que, tal, tal, a Manon engana ela e faz uma manobra, as aranhas caem no desfiladeiro que tem lá, e a Manon monta no Abraxos
e volta para Morar. Quando chega lá em Morar, ela dá a cidade de aranha para fazer o remendo na asa do Abraxas e ela conserta o Abraxas, né? E o Abraxas, ele é uma serpente alada meio estranha, porque ele é assim, ele é feroz, ele tem todas as características de uma serpente alada, só que assim, ele ama flores, ele se compadece de coisas quebradas, vamos colocar assim, né? Coisas quebradas ou coisas fofas. Então, assim, também vai ser a primeira vez que vai aparecer a Elide Locan. A Elide Locan, ela é sobrinha do Lord Locan. E o Lord Locan, ele é o cara que eles eram lordes de Terra 100, né? O pai da Elide era lorde de Terra 100 de um território lá de Terra 100, de Perran. E era pai da Elide e marido da Lady Merion. E a Lady Merion, ela era criada amiga, né, da mãe da Aelin e era criada pessoal da Aelin. Quando da queda de Terracem, a Lady Marion morreu defendendo a Elin e o pai dela, esse Lord Locan, que é o tio dela, ele denuncia o pai da Elide para o rei mata, né, ou manda matar o pai da Elide, enfim, o pai da Elide morre como traidor e esse tio dela toma conta do território de Perran e ele faz o quê? Ele pega a Elide e prende a Elide numa torre. Não deixa ela estudar, um dia ela tenta fugir e aí ele quebra o tornozelo dela e prende ela numa corrente. Ela fica com o tornozelo, não deixa ninguém curar ela, e ela fica com o tornozelo torto, né? Torto. E ele cria ela como se fosse uma criada. Né? E ele está em Morar, lá junto com o Duque de Perrington, e ele leva a Elide para lá, e a Elide fica como se fosse uma criada. E a Elide vai ser uma das criadas da Manon, junto com as outras. E a primeira vez que o Abraxos vê ela, ele se compadece, né? Ele fica muito, apesar dele ter muito medo dele, porque é uma serpente alada, ele começa a gostar, né? Ele tem um instinto protetor pela Elide. Então a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre quando a Manon ela fala no livro que ele fala ele chama ela chama ele de besta tola porque ele tem uma queda por coisas quebradas, mas porque ele foi uma coisa quebrada, né? Ele foi uma isca porque ele era o menor, então machucaram bastante ele em detrimento dos outros. E se esqueceram, né, que não é porque você é menor, não é porque você é sempre oprimido que você nunca vai se rebelar. O Abraxas traz uma boa lição. E ele ainda vai ser muito falado e muito útil ainda, né, durante esses trechos, né? E aí nós voltamos, aí eu tô falando da Manon, né? E enquanto isso, o rei Ardalan, ele manda um capitão chamado Narok para o Edlin com uma frota. E esse Narok, ele já vai com o príncipe Valg nele e leva mais 3 príncipes Valgs com ele para o Edlin, né? E aí nós voltamos lá para Wendell, lá em Defesa Nebulosa. E o Rohan, um dia eles discutem ele e a Eileen, eles discutem. E logo quando eles voltam, né, da tentativa de fuga dela, ela... Minto, eu dei uma... O Gabriel aparece lá
e para falar com o Rohan. E a Celina, muito curiosa, né? Ela dá um jeito de ir lá ver o que tá acontecendo, vai oferecer um chá e tal. E o Rohan briga com ela. E aí ela conversa com ele, fala alguma coisa com ele. E ele é grosso com ela. E aí ela cai naquela apatia dela de sempre, né? E ela desce de manhã pra cozinha e ela tá muito apática, tal, ela tá muito, né, para baixo. E ela, quando tá muito para baixo, ela é uma pessoa que ela é muito grossa com as pessoas, né? Com as outras pessoas. Então o que acontece? O Luca e o Henris, que é o cozinheiro, ele vai mostrar alguma coisa para ela e ela é grossa com ele. E o Henris, ele tem um companheiro que é o Malakai, né? Que é o casal. Aí o Malakai briga com ela também é grossa com ele. E aí ela sai, ela magoa eles e sai. E ela sai. Ela nem fica fazendo o turno dela na cozinha, ela sai. E logo depois o Juan vai procurar ela na cozinha ele desce a procurar na cozinha para poder começar os treinamentos, o treino. E aí o Malakai chama ele e dá uma corrida de rabo nele, pergunta o que ele tá fazendo, que cada dia ele afunda ela mais no poço, blá blá blá, que não sei o que. E o Malakai fala que ele conheceu a mãe dela, o Malakai não, o Ennis. O Ennis fala pro Ron conheceu a mãe dela, que a mãe dela trabalhou naquela cozinha também, que ele sabia quem era ela a hora que ele viu ela, blá blá blá, que não sei o que tem, isso e aquilo. E ele fala que o Juan tá acabando com a chance que ela tem de ser o que ela nasceu para ser, que ela nasceu para fazer. E ele pergunta pro Ennis e o que ela nasceu para fazer, né? O que ela pode nos trazer. E ele fala um mundo melhor, um mundo de montiféricos, semiféricos, não tenha distinção, onde as pessoas possam ser quem elas querem ser, sejam elas quem elas queiram ser. E aí o Juan, ele vai e encontra ela lá no campo e ele leva ela para fazer um teste. Ela vai com ele. Então ele leva ela numa caverna e nessa caverna tá cheio de corpos lá, de osso, de caveira e tal. E nessa caverna tem um lago. Ele congelou o lago e colocou o Luca amarrado lá, acorrentado no meio do lago. E fala para ela: você vai ter que ir buscar ele lá. Vai ter que usar sua magia para quebrar as correntes dele e salvar ele, né? E é um teste do cacete, né? Para ela, porque ela tem que usar magia para cortar as correntes do Lucas, salvar ele, sem derreter a droga do gelo no lago que o Juan congelou. E ela tá lá naquele desespero, xingando o Juan até umas horas. E aí, quando ela tá quase lá, ela vê um olho no fundo do lago e tem uma criatura lá. E aí o Juan pega uma bainha de espada, manda para ela tira a espada e ela mata. Eles matam não, eles afugentam a criatura, que é uma criatura horrorosa. Eles salvam o Luca e ela volta, ela xinga ele pra cacete. E ele fala: eu já te entendi, você é o tipo de pessoa que tem que salvar alguém para você lidar com a sua magia direito. E aí eles se xingam, se arrebentam, eles se arrebentam. Eles se arrebentam. Sério, ela bate muito nele. É a primeira surra que ela bate muito nele, porque ela fica muito puta, porque ele colocou alguém em perigo para ela poder liberar, fazer a transformação, mudar para a segunda forma dela.
e liberar a magia e usar a magia e controlar a magia. E quando eles voltam, assim, o Enris dá uma comida de rabo nos dois. E aí no finalzinho ele fala, dessa vez ele levou a pior. E beleza, né? E aí ela volta com a espada, ela perde a espada e ele fala que ela não mereceu ainda ter armas, mas que quando ele tiver a espada, quando ela tiver, a espada será dela. E à noite, todas as noites, o Henry é o contador de história, ele conta histórias. E ela fica pedindo para ouvir histórias da tia dela, da Maeve. E todas as noites são assim, durante um tempo. E lá em Forte da Fenda tá lá o Caol e o Aédio, o Murtalg e o Ren, que são os rebeldes ainda, são o Ren, o Murtalg são os antigos lords rebeldes lá de Terra Sem. E o Murtalg traz informações sobre o que como que o rei conseguiu banir a magia de Erileia. Então, eles descobrem, eu já tinha falado da torre do castelo, que é a torre do relógio. Aí eles descobrem que o rei ele fez uma magia em forma de triângulo. Lá vai eu de novo. Aqui, aqui é Forte da Fenda. Aí ele colocou uma torre aqui em Forte da Fenda, uma torre aqui, e outra torre aqui embaixo. Aqui é o Minon, a Murat e aí ele fez o triângulo, né? Soltou a magia, esse triângulo ele conteve a magia, ele fez a contenção da magia. E o Mortag descobre isso e conta isso pro Caol. Aí o Caol vai falar com o Dorian e ele faz o experimento, aí ele conta pro Dorian, conta sobre as torres, como que a magia tá tudo assim, tá. E aí eles chegam à conclusão que tem que derrubar a torre do relógio, porque se uma torre cair, vai quebrar a triangulação e a magia é liberada novamente em todo o continente de Irileia. Enquanto isso, chegam lá os torneios dos jogos de guerra. A Manon já conseguiu com Abraxos atravessar o Ômega, então eles vão para os torneios. E eu falei que são as 3 herdeiras, né, que vão disputar os jogos de guerra, que é a Manon, a Petra e a Iskra. A Iskra, que é a herdeira das pernas amarelas, é uma bela de uma filha da mãe, né? Então, e ela tem uma rivalidade muito grande com a Manon. A Petra é aquela que nem fede nem cheira, né? Ela tá lá para ser a segunda mesmo, ela não tá lá para ser a primeira em lugar nenhum. Só que a Isca, além dela ser uma bela de uma filha da mãe, ela é extremamente maldosa, ela é cruel. E aí, numa tentativa lá para atrasar a Manon, ela quase mata a Petra. E a Manon salva a Petra. A Isca tem lá o salvamento, blá blá blá, mas a Manon consegue ganhar os jogos de guerra, né? Por um triz, a Manon consegue ganhar os jogos de guerra. Volta lá para o salão lá das bruxas, a Isca apanha publicamente, porque quase matou a Petra. A mãe da Petra agradece a Manon efusivamente, mas a Manon apanha da avó dela. E a avó dela fala que espera que ela não desenvolva essa misericórdia, né? Que ela não fique apresentando essa misericórdia. E para isso, ela traz uma crochã para Manon matar. É o presente para Manon arrancar o coração da crochã.
E aí, a Manon mata, né? Mas a Crochã fala, a Crochã vira e fala pra Manon, vocês não conhecem outra vida, porque vocês foram criadas assim, pra ser cruéis, pra serem horrorosas, pra serem ruins, pra ser sanguinárias, vocês não conhecem, eles criaram você assim, vocês não são assim, vocês foram criadas pra ser esses monstros, pra serem isso. E fica isso martelando na cabeça da Manon. Mas a Manon mata ela mesmo assim, acabou e tá todo mundo feliz. Que a Manon ainda não tá na, na, na ela ainda não tá na fase de questionar. Ela vai começar a questionar depois de um tempo, mas não agora, ainda não. Né? E aí a gente volta para o Wendell, lá em Defesa Nebulosa, e chega o Beltane. E quando chega o Beltane, aí tem que acender as fogueiras do Beltane e tal. Como a Eileen, ela é portadora do fogo, né? A magia dela é de fogo. O Rohan coloca ela para treinar a magia dela, controle, regularidade, e ver o quão fundo é o poço de magia dela. O Rohan vai lá e coloca ela para alimentar as fogueiras, não uma fogueira, todas as fogueiras do Beltane. Então ela fica lá o dia inteiro alimentando as fogueiras, tal. Às vezes ele volta lá e fala com ela, tal, não sei o quê. E chega um momento que ela começa a ficar cansada, ela fica muito cansada, ela fica com muita fome, e aí ela vai chegando na exaustão e quando ele percebe já é muito tarde, né? Porque ela tá queimando. Então um dos perigos da magia é essa, quando você vai beirando a exaustão, dependendo da magia que você tem, a magia te consome. E ela ia se queimar, né? Deixar a magia tomar conta dela. Então ele pega ela junto com os curandeiros, leva ela correndo lá para dentro, para as águas, umas piscinas natural que eles têm lá, né? Coloca ela, coloca água fria, esfria, coloca gelo, ele tem que ficar fazendo gelo porque ela tem que esfriar, tal. E ele vai conversando com ela, tal. E aí quando ela começa a ficar, foi uma agoniazinha ali, quando ela começa a ficar fora de perigo, ele foi buscar acho que mais água fria para ela, alguma coisa. E aí ela já tá melhor, mais ou menos, mata um outro. E aí ela vai e ela senta e ela abraça os joelhos, né? Abraça os joelhos. E quando ele entra novamente nessa sala de banho, ele tem uma visão total das costas dela e ele vê as cicatrizes que ela tem de quando ela foi chicoteada, né? De quando ela foi açoitada lá em Endovier. E ela sente ele entrar e ela sente ele sair. E ela acha que ele saiu porque ele achou horroroso, porque ele achou que ela merecia, porque várias outras coisas. E ele não, ele saiu porque ele ficou assim, ele já estava num passo, né? Que ele já entendia melhor as coisas que ela passou. E aí ele ficou horrorizado com aquilo, ele queria matar alguém, ele queria estripar alguém, ele queria ir lá na Maeve, né, na Maeve, e xingar ela, porque lá no começo, quando ela viu a Maeve a primeira vez, ela foi insolente com a Maeve e ele ameaçou chicotear ela. E a Maeve sabia que ela tinha sido chicoteada e não falou nada, então ele estava puto, porque ele não sabia disso, né? É a primeira vez que ele vê ela sem roupa. E depois ele volta, tal. Ela tá lá na caminha dela dura lá, ele leva ela pra cama dele, ela tá febril ainda, tá na caminha dura, que ele colocou ela num lugar pra dormir que eu vou te contar. É tipo um colchão assim, uma cama de madeira, um colchão assim, um, um, um cobertor assim, num lugar gelado, né? Ela passa frio todo dia, ela dorme feito não sei o quê. E ele levou ela pro quarto dele, que tem lareira, tal, colchão, então colocou ela para dormir lá. E aí quando ela
fica muito tempo se recuperando dessa exaustão. E ele explica para ela porque que não pode chegar na exaustão, ela vai ter que comer muito e tal, tal, tal. E eles vão conversando nessa época, nesse momento, né? Nesses dias. E aí ele explica para ela sobre. Ela explica, fala para ele meio que pede desculpa para ela, porque ele não sabia que ela tinha sido açoitada. E ele ameaçou açoitar ela 2 vezes. E aí ele meio que pede desculpa, mas eles estão construindo um relacionamento ainda, né? Eles estão assim, né? No cabo de guerra ainda. São 2 turrões. E aí ele explica para ela, fala para ela da exaustão e tal, e fala que só em alguns casos, mas ela pergunta se não tem nenhum caso que ela possa acessar magia de outra fonte, que não seja só dela, para evitar a exaustão. E ele fala dos Carranãs. E ele fala que os Carranãs são as pessoas que elas têm uma combinação tão grande, né, uma afinidade tão grande, que esse Carranã, quando eles são Carranãs, eles cortam a palma da mão um do outro e misturam sangue. E aí a pessoa que está perto da exaustão pode acessar todo o poder do outro e ir direcionando, né, para poder usar aquele poder. Como se fosse uma bateria, mas a pessoa tem que tomar cuidado para não matar a outra. Né? E ela pergunta se tem mais Carranãs, fala que é muito difícil achar Carranã, que foi até uma prática que foi meio que abolida, tal, não sei o que, blá blá blá. E aí quando eles voltam, né, a andar, a passear de novo, eles descobrem mais corpos. Eles vão até que eles chegam num penhasco na costa de Wendelin. E aí eles vão investigar o que está acontecendo. E o Juan, na forma de falcão, ele entra numa caverna, ele descobre que são os soldados de Adarlan, junto com Nahok, que eles estão tentando possuir, né, os semiféricos. Por isso que as pessoas que eles estão achando semiféricos mortos durante todos aqueles dias, né? Que eles não estão aguentando. Então eles chegam na conclusão que o próximo alvo daquele exército, né, de Valgs, é a defesa nebulosa, porque tem muito semiférico. Lá onde ficam todos os semiféricos, porque a Maeve não aceita semiféricos em Doranelli, né? Ela é dessas aí que é sangue puro lá. Então, ela manda um recado lá pro primo dela lá, pro Galan, a Shrive, se ele vai mandar ajuda. E eles voltam e eles vão, os dois, começar a construir defesas para a defesa nebulosa, porque eles serão atacados e é questão de tempo. E eles constroem as defesas lá, bonitinho e tal. E aí chega o dia do ataque. Ela pergunta para ele se se ele chamou a equipe dele. Ele fala que ele mandou o recado, mas ele não espera que ninguém venha. Lembrando que toda a equipe, os 6, eles têm um juramento de sangue com a Maeve. O juramento de sangue com a Maeve o juramento de sangue, ele te prende de uma forma que você vai fazer tudo o que a pessoa para quem você é juramentado queira. Então você vai até morrer por essa pessoa e você vai contar tudo o que acontece, mesmo que você não queira contar. E é assim que funciona. Eles são marionetes mesmo da vontade dela. E ele fala assim que eles podem vir como podem não vir. E aí eles preparam as defesas e tal. E aí eles descobrem que eles foram traídos e o túnel que era para os semiféricos fugirem tem soldado entrando. Então a Celina vira para ele e fala: eu fico lá na frente, no portão da frente, e você fica aqui atrás ajudando o pessoal a segurar a onda aqui embaixo. E ela vai lá para frente enfrentar os 4 príncipes Valgs, mais o Nahok, que tá com o príncipezão lá, né? E aí ela tá lá, ela tá tentando, ela tá
resistindo bravamente, só que chega uma hora que ela começa a cansar. Ela tá cansando, né? Ela tá realmente chegando na exaustão. E aí, quando ela olha para o lado, chega a equipe. Aí ela lança uma ponte de chamas para a equipe passar pela escuridão. E a equipe vai lá para dentro para ajudar ele. O único que para é o Gabriel. E ela fala pro Gabriel, vai que ele tá lá dentro. Beleza. Passado um pouquinho, ela sucumbe. O Juan até vai atrás dela, porque ele quer entrar lá e ajudar ela lá contra a escuridão dos Valgues. O Gabriel não deixa. E aí ele fica assistindo. E aí você sabe, né? Você já sabe que os príncipes Valgues eles se alimentam de dor, medo, pensamentos tristes, de toda coisa ruim que tá dentro de você, né? Toda dor, tortura que eles fazem você passar, principalmente a psicológica. Então ela fica revivendo isso, aí quando ela chega no fundo do poço, que ela acha que ela vai morrer, que ela, tipo, ela não tá aguentando mais nada, ela tem uma visão dela menininha. Ela enfrenta novamente a morte dos pais dela, então ela vê quando ela acordou na cama com os pais dela mortos, mas ela revive tudo. Ela revive lá, desde quando. Ela revive o dia que os pais dela morreram. Então, o que aconteceu no dia que os pais dela morreram? Ela tinha 8 anos de idade e o rei de Adarlan vai visitar os pais dela lá nas montanhas, né? No norte, Terra Sem. E chega ele e o Dorian. E ela fala que tá todo mundo meio assim, preocupado, meio receoso. Por quê? Porque todo mundo sabe que já tá conquistando tudo em volta, né? E aí você vai ter um ataque, essas coisas todas. E aí ela começa a passar mal. Ela no banquete lá na janta, na jantar, ela começa a passar mal. Porque ela sente alguma coisa na cabeça dela, um verme na cabeça dela. E aí ela automaticamente a magia dela levanta, né? Pra defender ela. E aí ela quase coloca fogo no povo. E aí os pais dela levam ela lá pra casa de campo, né? Que é mais longe, o castelo de campo. Levam ela pra lá. E aí os pais dela conversam tal. A Evalyn e o pai dela, eles acham que um ataque da Maeve, porque a Evalyn não levou a Elina pra Maeve ver como a Maeve queria. E aí a mãe dela coloca lá o medalhão de Orinte. É o medalhão de Orinte que tem o cervo, né? Com a corona galhada. Depois eu vou deixar pro editor, né? O marido colocar ou aqui, ou aqui, ou aqui dos lados. O medalhão de Orinte, gente, é muito ruim pra mim. Eu tenho uma direção muito ruim para as coisas. Aqui mais ou menos. A falta do medalhão de Orinte, né? E a mãe dela coloca no pescoço dela e fala que ele vai proteger ela, tal, chamar de coração de fogo, blá blá blá. E aí, na madrugada, ela vai para a cama dos pais dela e ela acha que choveu, porque tá tudo molhado. Ela acha que choveu, que deixaram as janelas abertas. E aí, quando ela acorda de manhã, ela tá no meio do sangue dos pais dela. Os pais dela já estavam mortos. E ela tá no meio do sangue dos pais dela. E aí a Lady Marion vai para salvar ela, limpa ela aquela noite e tal. E aí no dia seguinte a Lady Marion fala que elas têm que fugir. E a Lady Marion leva ela lá pra ver que tem gente chegando, leva ela lá pra cozinha e fala pra ela assim, olha, você é a esperança dessa nação. Quando eu falar pra você correr, você corre. Aí você vai chegar até a ponte. Sabe a ponte que tem o rio? Ela fala, sei, então. Quando você chegar na ponte, depois da ponte tem uma fazenda lá. Você fica lá escondido até alguém da corte te achar.
não vai com ninguém que você não reconheça, que você não saiba quem é. E ela fala que sim, e logo em seguida invadem lá esse castelo de inverno, esse castelo de verão, de inverno, que é mais afastado do que o castelo lá do Rei Orlon, tipo casa de campo, né? E aí eles invadem, a Marion manda ela correr, ela corre, e ela ainda vê a Marion morrendo, né? Para as pessoas lá, para os cavaleiros, e ela foge, aí ela cai, ela ainda lembra que ela caiu e machucou a perna, e o povo pequenino, que são tipo os duendes, sabe? Uns gnomos, duendes ali da floresta, ajudaram ela, ela corre, aí quando ela tá chegando, que ela fala, fugir, estou chegando na ponte, a hora que eu chegar na ponte, ela cai no rio, porque eles quebraram a ponte. E aí ela cai no rio, e aí ela só acorda depois, já sem o medalhão, e já acorda numa cama estranha, e quem tá com ela é o Arobin. E dali pra frente, né, tudo que ela é. Então ela se recorda de tudo que aconteceu, que é aquela verdade que ela guardou até dela mesma, e ela enfrenta aquilo, ela vê os pais dela chamando ela de covarde, fala que é uma decepção, vê o Sam chamando ela de covarde, torturando ela e açoitando ela, e vê a anemia, e ela vê todo mundo que ela acha que ela decepcionou. E lá no fundo, ela chega no fundo, lá dentro dela, ela chega no fundo, e ela encontra ela mesma menininha, e ela fala, levanta. E aí depois ela vê de novo os pais dela, não, a mãe dela fala, levanta, o pai dela fala, levanta, depois ela, os príncipes Valg vê que ela tá uma meia reação ali, muda a memória um pouquinho, faz ela pensar que eles estão decepcionados com ela, mas aí ela fala, tá, eu posso fazer o quê? Né? Eu sei, desculpa, né? Aí ela começa a falar que não é real, que mesmo eles não amando ela, ela ama todos eles, tal, só que e a menininha fala, levanta, 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 que eu tô com você. Quando ela encontra a menininha dentro dela, e gente, eu vou te falar uma coisa pra vocês, é assim, eu reli essa parte e eu chorei de novo. Eu chorei. O narizinho ardeu, caiu um olho no meu cisco aqui e deu uma choradinha de novo, porque é muito emocionante essa parte. É emocionante pra caramba, é uma coisa louca, assim, sabe? É meio tenso, sabe? E você vê que ela passou por tanta coisa, sabe? E aí ela levanta e tal, aí ela levanta. E aí o Juan que tá lá com o Lorca segurando ele, com o Gabriel segurando ele, não acredita que ela levantou, porque eles sentem o tremor da magia se levantando, ela levanta e ela consegue ainda matar dois príncipes Valg, mas fica mais um príncipe Valg. Ela mata três, ela na Rock mais três. Ela matou dois, aí ficou o Nahok mais um. Aí o Juan vê que ela tá chegando na exaustão de verdade, né? Não nas outras exaustões que ela teve, mas essa exaustão de verdade, que ela tá começando a ficar realmente cansada, porque, né, ela já foi drenada. Os Valg drenaram ela bastante, a energia dela bastante. Ela tá ficando bem, bem. E aí ele toma a decisão que ele sabe o que ele tem que fazer. Ele corta a mão dele e ela olha pra ele, e ele corta a mão dela e tipo, pra todo fim. E ela fala que ela pensa que ela já sabia que eles eram Kahanan. E ele fala para todo fim, segura ela e vai, entendeu? E, e aí eles derrotam, né? O príncipe e o Nahok. E o Nahok, que é um príncipe Valg bem poderoso, na hora que, antes dele morrer, ele deixa uma visão para ela. Né? Ele dá uma visão para ela de uma coisa acontecendo. Beleza. Aí ela vai, cai na exaustão mesmo, tem que dormir, essas coisas, né? Vai dormir lá uns 2 dias. Quando ela acorda, todo mundo tá indo embora. E aí, o único que ficou foi o Gabriel. Ela ainda agradece o Gabriel, tal, tal, tal. E aí, o Gabriel pergunta pra ela, né? Quantos anos ela tem? Ela fala 19, porque ela fez 19 anos na Fortaleza, na Defesa Nebulosa. E aí ele fala, nossa, é impressionante, né? E dá um suspiro meio de alívio.
E aí ele fala, nossa, impressionante a sua magia, pra idade que você tem, tal. E ela fala que acha que ele não ia achar tão impressionante se ele falasse pra ela. Se ela falasse pra ele como é que ela chama ele, né? Que é gatinho, né? Eu chamo ele de gatinho. Gente, é isso. Daqui a pouco entra o segundo vídeo. E aí é a última parte mesmo, né? Eu tentei ser mais rápida hoje, mas se vocês parar para poder pensar, eu falei bastante coisa. A segunda parte compreende quase não. A segunda parte compreende 250, quase 300 páginas do livro, tal. Esse livro tem 570 páginas, né? Então é bastante página. Então daqui a pouco eu volto com o restinho. Aí é só o restinho mesmo. É só agora o encontro com a Maybe e o que acontece lá que tá acontecendo lá em Forte da Fé, beleza? Então é isso, pessoal. Tchau. Bom final de semana. Beijo pra vocês.